Hoje é um dia muito especial, né? Os irmãos que estão chegando, fiquem à vontade, tem lugar aqui à frente, viu, amados? E hoje, amados, é um dia muito maravilhoso. É o dia do perdão. Dia do perdão é todos os dias, né? Porque nós temos que perdoar todos os dias. Porque Pedro perguntou para Jesus: quantas vezes eu tenho que perdoar, Senhor? 7 vezes? E o Senhor falou com ele: não, 70 vezes 7, ou seja, um número quase que incalculável, né? E é uma prática, é um estilo de vida. E hoje, amados, nós estaremos abrindo a nossa Bíblia lá no livro de Hebreus, no capítulo 10. Você pode abrir também aí, né? Hoje é um dia muito dedicado a esta palavrinha tão pequenininha, que é o perdão. Mas é uma palavrinha tão pequenininha, e nós vamos aprender hoje que é uma palavrinha muito difícil de nós praticarmos, não é? Ela é pequenininha, ela é fácil de falar, mas de praticar ela não é fácil. E hoje nós iremos meditar e vamos aprender com o mestre, porque ele é que nos ensina. Hebreus capítulo 10, versículo 1, diz assim: porque a lei, tendo a sombra das coisas boas que virão, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, com os mesmos sacrifícios que eram continuamente oferecidos de ano em ano, aperfeiçoar os que se achegam. Se ainda o fosse, não teriam deixado de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido uma vez purificados, nunca mais teriam consciência do pecado. Mas nesses sacrifícios a cada ano se recordam os pecados, porque não é possível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Pelo que, quando ele entra no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparaste. Em oferta queimadas e sacrifícios pelo pecado não tens prazer algum. Nós vamos lá agora para o versículo 16. Este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração, e em suas mentes as escreverei, e de seus pecados e iniquidades não mais me lembrarei. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, pelo sangue e vivo caminho, por um novo e vivo caminho que ele consagrou para nós, através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o coração verdadeiro e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Somente até aí. Os irmãos podem assentar no nome de Jesus. Depois, amados, quando você tiver um tempinho na sua casa, medite em Hebreus 10. E você vai ver que coisas preciosas, que tesouros preciosos tem nessa passagem. Como eu falei inicialmente, nós colocamos hoje, né, este culto, ele tem um foco hoje, e o foco deste culto é o dia do perdão, né? Hoje, mundialmente, começou agora, né, à noite, começou o dia do perdão, ou até mesmo, como nós lemos aqui, o Yom Kippur. Yom Kippur no hebraico, né? Dia do perdão no hebraico significa Yom Kippur, que significa dia do perdão. E aqui em Hebreus, Jesus falou do Yom Kippur, e ele deixou bem claro em Hebreus 10 que ele é o nosso Yom Kippur, que ele é o nosso dia do perdão. É por isso que esse culto hoje é especial, porque este culto ele vai falar o tempo todo de Jesus. Em tudo que nós falamos aqui hoje, que o Senhor nos ministrar aos nossos corações, o foco é Jesus. Ele é o nosso dia do perdão. Só Ele, amados, pode nos dar condições e graça de termos esse estilo de vida, que é o estilo de perdoar, de receber o perdão de Deus,
de perdoar uns aos outros e de perdoar nós mesmos. E aí, amados, naquela época, lá em Levítico, no capítulo 16, descreve muito bem como era esse dia. Então, naquela época, o Senhor falou para Moisés: Moisés, você vai fazer um tabernáculo, e uma vez por ano, o sumo sacerdote, que era Arão, ele vai fazer esse serviço sozinho. Imagina, amados, todo mundo vendo Arão fazendo um monte de coisas e ninguém podia ajudar ele. Porque se Arão não fizesse de forma correta, ele poderia morrer. Naquele momento, naquela obra, ali em Levítico 16. E ali o Senhor falou: para que o perdão dos pecados do povo aconteça, vai ter que fazer todo um processo. Eu não vou detalhar aqui esse processo, eu só vou falar bem resumidamente. O sumo sacerdote, ele tinha que pegar um boi para sacrificar pelos pecados dele e da casa dele. Depois ele tinha que pegar 2 cabritos, e naqueles 2 cabritos iam tirar a sorte. Um seria em oferta ao Senhor e um seria para Azazel. Se você ler depois Levítico 16, você vai ver essa palavra Azazel. E aquele cabrito que era tirado a sorte e que ele seria mandado para o deserto, que esse cabrito que ia para o deserto se chamaria Azazel. Esse cabrito o sacerdote colocava a mão na cabeça dele e falava todas as iniquidades, os pecados do povo, tudo de ruim, sabe? Tudo de ruim que o povo tinha feito durante um ano. Aquele cabritinho vivo, ele colocava a mão na cabeça dele e falava todos os pecados que o povo tinha cometido. E aí os levitas pegavam aquele cabrito, levavam ele para um abismo e jogavam ele. Só que antes de jogar ele, eles levavam 2 fitas vermelhas. Uma amarrava naquele cabrito e outra ficava na mão do sacerdote, do levita. E para ter certeza de que Deus havia perdoado os pecados dele, acontecia um milagre com aquela fita. Aquela fita que era vermelha, naquela hora que julgava aquele cabrito lá no abismo, aquela fita se tornava branca. Porque eles entendem que na Isaías diz que assim como o nosso pecado seja como a escarlata, vermelhinho, ele se tornará branco como a branca neve. Então o sinal de que eles tinham de que Deus havia perdoado os pecados dele é que aquela fita fosse transformada em branca na mão daquele levita. Aí eles saíam correndo, voltavam para o tabernáculo e falavam: olha, Arão, Deus aceitou o nosso sacrifício, ele perdoou nossos pecados. Aí Arão dava andamento naquele sacrifício todo. Aí ele pegava aquele cabrito que era para o Senhor, oferecia ele ao Senhor, aspergia o sangue dele naquele tabernáculo, aspergia o sangue do boi também. Então havia todo um processo para ter o quê? Perdão. Por que será que... Eu estou só resumindo, amados. Se você ler Levítico 16, vocês vão ver o processo que Arão passava. Antes de Arão chegar nesse dia do Yom Kippur, que era uma vez por ano, ele tinha que sair da casa dele e ficar 7 dias dentro do tabernáculo. Porque aqueles 7 dias eram 7 dias para ele não pecar, para ele não brigar com ninguém, para ele não falar mal de ninguém, para ele ficar ali, sabe, só ele, Deus. Então ele era separado por 7 dias, para então ele fazer esse processo de purificação, de expiação. Então Arão, ele era tirado do meio da família dele, ficava 7 dias em preparação, e depois desses 7 dias ele fazia tudo isso que nós falamos. Ele tomava banho, ele vestia as vestes que eram especiais ali naquele momento, e aí depois que ele oferecia esse sangue, queimava aquela gordura, pegava as cinzas daqueles animais, ele ia entrar num lugar muito especial. Ele ia entrar no Santo dos Santos. E dizem, amados, que a cortina, esse véu que a gente sempre fala, além do véu, nós cantamos além do véu, eram cortinas tão pesadas, que um homem sozinho não conseguia abrir. De tão pesadas que elas eram, de tão tecidos, eram tecidos especiais que Deus tinha colocado para ser feito. E ali Arão, quando ele chegava naquele momento, ele colocava uns sininhos nele, porque
e uma corda lá do lado de fora que chegava até ele, porque se ele morresse ali e Deus não aceitasse aquele sacrifício, ele seria morto. Então teria que puxar ele, porque ninguém podia entrar além do Santo dos Santos, ninguém podia passar do véu ali, ninguém, somente o sumo sacerdote. E ali quando Arão entrava, e ele já tinha tido a certeza que Deus tinha perdoado os pecados, então eu acredito que ele já pensou: agora Deus não vai me matar, eu já fiquei 7 dias aqui em consagração, eu já pedi perdão pelos meus pecados, já pedi perdão pelos pecados da minha casa, já pedi perdão pelos pecados da nação, será que Deus vai me matar agora? Só que aí, amados, Arão entrou e Deus teve misericórdia e recebeu. E ali Deus perdoou o pecado daquele povo. Só que em Hebreus diz que todo ano eles tinham que fazer a mesma coisa. Por quê? Porque Arão, ele era um homem, ele era como nós, ele era imperfeito, e aquele sacrifício não era totalmente perfeito. Mas quando Jesus veio, diz aqui que foi uma só vez. E vocês sabiam, amados, que a partir daquele dia que Jesus morreu na cruz, que ele derramou o sangue dele por mim e por você, lembra que tinha o templo? E fazia os sacrifícios lá. Quando Jesus fez tudo isso por nós, e eles foram fazer o sacrifício no templo, dizem que a fita nunca mais ficou branca. Eles faziam o sacrifício e a fita nunca mais ficou branca, porque não era mais necessário aquele sacrifício de animais. Porque aqui mesmo diz que sacrifício de bode, sacrifício de boi não perdoa o pecado, é insuficiente. Então quando Jesus veio, e ele foi o nosso dia do perdão, ele é o nosso Yom Kippur, que veio perdoar os nossos pecados de uma vez por todas, apenas um sacrifício. Não era mais necessário fazer todo ano, e não é mais necessário fazer, porque ele já fez por mim e por você. Ele já fez algo muito forte. E ele, amados, nos últimos dias, antes dele ser crucificado, se você for observar os últimos dias de Jesus antes da morte dele na cruz, ele estava falando sobre o perdão, ele estava ensinando sobre o perdão. Sabe por quê? Lembra quando ele foi naquele jantar ali com os discípulos na última ceia, que ele sabia o que Judas ia fazer? E ele sabia que Pedro também ia negar ele 3 vezes. O que ele fez? Ele perdoou a Pedro, que ele sabia que ele ia negar ele 3 vezes. E ele perdoou a Judas, porque ele beijou no rosto dele. E beijou e falou assim: vai lá, meu filho, faz o que você tem que fazer. Faça o que você tem que fazer, Judas. E Judas foi e fez o que ele tinha que fazer. Sabe por quê? Judas não recebeu o perdão de Jesus, mas Pedro recebeu. Pedro recebeu o perdão de Jesus. Ele não entendeu, ele falou: vê lá que eu vou fazer isso, vê lá que eu vou negar Jesus 3 vezes. Mas ele recebeu sem entender, mas ele recebeu. Amados, por que Deus deixou tudo isso para nós? Essa complicação toda de Levíticos 16, que a gente pensa: por quê? Por que fazer isso com esse animalzinho? Por que julgar esse animalzinho no abismo? Lembra que Jesus, quando ele foi crucificado, ele foi colocado para fora da cidade. Tudo para se cumprir a palavra. Tudo. Jesus simbolizava esse cabrito Azazel, que se jogava ele no abismo. E aonde que Jesus foi quando Jesus morreu? No abismo. Ele ficou 3 dias fazendo tantas coisas por nós que nós não temos noção do que ele fez. Ele foi no seio de Abraão resgatar Davi, que estava lá, resgatar Abraão, que estava lá, resgatar todos que já tinham morrido, que estavam no seio de Abraão esperando o Messias ir lá até eles. Ele foi no seio de Abraão, ele foi no abismo, tomou a chave do inferno. Ele foi no abismo e tomou o poder da morte. Diz
na Bíblia que ele foi e venceu todos os principados e potestades. Durante esses 3 dias, amados, ele fez tanta coisa para a humanidade que nós não temos noção. A nossa mente não consegue raciocinar a seriedade que Jesus fez naqueles 3 dias que ele ficou ali. Todo mundo pensando, Jesus morreu mesmo. Ele falou que ia ressuscitar. Cadê Jesus? Ele estava. Lembra do cabrito que foi jogado no abismo? Ele estava no abismo, buscando a minha e a sua salvação, vencendo a morte para nós, perdoando todos os nossos pecados, fazendo com que os nossos pecados se tornassem brancos como a neve, como foi profetizado pelo profeta Isaías. Ele estava como aquele cabrito, mas ele era muito mais além do que aquele cabrito de Azazel. Aquele cabrito só, como diz aqui, era a sombra das coisas que virou aquele cabrito. Era sombra, só a sombra do que Jesus ia fazer por mim e por você. Amados, e Jesus, ele ensinou o tempo todo a doutrina do perdão. Hoje, no mundo todo, principalmente em Israel, é celebrado o dia do perdão, todo ano. Por que será que Deus mandou eles lembrarem esse dia todo ano? Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, esquecemos muito fácil das coisas. Nós esquecemos. As coisas vão acontecendo, os dias vão passando e nós vamos esquecendo daquilo que Ele fez por nós. Nós vamos esquecendo de perdoar uns aos outros. Nós vamos esquecendo de perdoar nós mesmos. Nós vamos esquecendo de receber o perdão do Pai. Então por isso Ele deixou esse dia. E lá em Israel, eu estava lendo hoje numa notícia, porque lá o coronavírus está na segunda onda lá, né? Fechou tudo. Tá tudo fechado. Aí eles iriam hoje reunir, né? A festa do Yom Kippur começava lá hoje. Só que eles não podem, tá tudo fechado. E lá é feriado nacional. Nem a televisão e o rádio funciona. Lá para tudo. Criança, jovem, adulto, todo mundo fica jejuando 24 horas. Eles ficam 24 horas de jejum, chorando, pedindo perdão, se arrependendo dos seus pecados, pedindo perdão pela nação, pelos pecados da nação. Nem televisão funciona lá, nesse dia de hoje, que começa hoje e termina amanhã. E amados, para eles lembrarem que eles precisam se arrepender, que eles precisam perdoar. Eu não sei se vocês já ouviram, já leram sobre a guerra de Yom Kippur, que foi em 1973. Alguém aqui já ouviu falar dessa guerra de Yom Kippur? Essa guerra aconteceu de verdade no ano de 1973. E os inimigos de Israel falaram assim: nós já sabemos que é dia de Yom Kippur, então nós vamos fazer a guerra nesse dia, porque a gente sabe que todo mundo lá jejua 24 horas. Então eles vão estar fraquinho. Nós vamos matar eles. Nós vamos conseguir vencer eles. Depois vocês podem ler sobre isso. E ali, amados, eles vieram lutar contra os soldados. Mas como naquele dia é dia de perdão, os soldados e toda a nação de Israel, eles soltam aqueles que estão inimigos, que estão presos, eles soltam. Aqueles que estão enfermos, seja de outra nação, eles cuidam. Eles fazem tudo para pedir perdão e consertar a vida deles. E naquele dia veio a guerra. E eles pensaram: hoje nós vamos acabar com eles. Imagina, um país pequenininho daquele, com soldados em jejum de 24 horas, todo mundo fraquinho fisicamente. Eles acharam que ia derrotar eles. Sabe o que aconteceu? Um grande milagre. Israel ganhou aquela guerra do Yom Kippur. Eles venceram milagrosamente e conquistaram mais terras do que eles tinham, porque essa guerra era para tomar a terra de Israel. E eles, pelo contrário, ao invés deles perderem, eles ganharam mais terra. Deus fez um grande milagre nesse dia do Yom Kippur, porque foi Deus que venceu por eles. E aí, amados, o que nós aprendemos?
Nós vamos abrir agora, lá no livro de Isaías, no capítulo 49, versículo 2, diz assim: e ele tem feito minha boca como uma espada afiada, na sombra de sua mão ele me tem escondido e feito de mim uma flecha polida, em sua aljava ele me tem escondido. Quer dizer que eu e você somos uma flecha na mão do Senhor, uma flecha polida, uma flecha limpa na mão do Senhor. E Jesus está voltando, e Ele quer que eu e você seja essa flecha polida. Só que tem uma coisa: sabe o que atrapalha a nossa flecha? A falta de perdão. Quando nós deixamos de perdoar o nosso próximo, a nossa flecha entorta, ou ela quebra. Vocês já viram que uma flecha quebrada, ela vai chegar no alvo dela? Não vai. Uma flecha torta, ela vai chegar no alvo dela? Não vai. O que vai acontecer? Ela vai ficar dentro da aljava de Deus. Deus vai deixar ela dentro da aljava, porque ela não tem condições de atingir o alvo. Quando nós deixamos de perdoar, a nossa flecha fica torta ou fica quebrada. Uma flecha quebrada, o que ela vai acontecer? Ela não vai ter utilidade, ela vai ficar parada. Uma flecha torta, ela pode até funcionar, mas ela vai às vezes atingir você mesmo, ou ela vai atingir o seu próximo. Vocês já viram que uma pessoa, quando ela retém o perdão, quando ela guarda aquele rancor, aquele ódio, aquela amargura, o que acontece com ela? Ela começa a se agredir, ela começa a fazer mal para ela mesma, porque ela começa a adoecer por causa da falta de perdão, ou ela machuca o outro, ou ela vai machucar ela mesma porque a flecha está torta, ou ela vai machucar o outro. Deus não nos fez flechas tortas e nem quebradas. O profeta Isaías aqui profetizou: nós somos flechas limpas, polidas na mão do Senhor. Ele quer consertar nossas flechas nessa noite. Amados, a falta de perdão, ela nos prende. Sabe por que ela nos prende? Porque quando nós não perdoamos alguém, nós carregamos aquela pessoa nos nossos ombros. Aí vai pesando. E se você está carregando uma coisa muito pesada, você não consegue andar direito. Você custa para andar. Você tenta sair do lugar, mas não consegue. Tudo fica retido. Por quê? Porque nós não liberamos o perdão. Nós carregamos aquela pessoa que nos ofendeu. Nós carregamos aquela pessoa que nos humilhou. Nós carregamos aquela pessoa que nos traiu. Nós carregamos aquela pessoa e fica pesado, 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 e nada vai para frente. Nós tentamos e parece que quando tudo começa a dar certo, volta tudo para o zero. Sabe o que é isso? Se você nessa noite está sentindo que a sua vida está retida, está sentindo que parece que as coisas não prosseguem, as coisas não dão certo, começa a dar certo, volta tudo para o mesmo lugar. Olhe para dentro do seu coração nessa noite. É dia do perdão. Quando Adão e Eva pecou no deserto, pecou no jardim do Éden, Deus desceu do céu e vestiu eles de vestes. Não foi? Deus não cuidou deles? Deus desceu e cuidou e perdoou. O que Jesus fez? Ele despiu da glória dele e falou: eu vou lá sim, Pai, se o Senhor está me mandando, eu vou. E Jesus veio para quê? Para perdoar os nossos pecados. E ele não precisava de fazer isso, porque ele não tinha feito nada de errado. E muitas das vezes nós falamos assim: eu não vou perdoar, não, eu não fiz nada de errado, por que eu tenho que perdoar? Ué, mas e o que Jesus fez por você e por mim? Talvez hoje você está precisando de um perdão, você precisa liberar, mas às vezes amanhã você vai ter que pedir perdão. Por isso que Jesus nos ensinou até mesmo no Pai Nosso. E o que Jesus falou no finalzinho ainda? Jesus
doutrina do perdão. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Até na hora da morte dele, ele foi o próprio Yom Kippur, ele foi o dia do perdão. Olha aí o mistério. O dia do perdão foi naquele dia ali que ele entregou. E ele falou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Amado, você não fez nada de errado não, mas essa pessoa te ofendeu. É hora de você falar: Pai, perdoa-lhe, ele não sabe o que fez comigo. Judas, Jesus falou com ele: vai e faz o que você quer. Eu liberei o perdão para você. Faz o que você quer com o perdão que eu te dei. Sabe o que nós temos que fazer? Libera o perdão. Agora o que a pessoa vai fazer com o perdão que você deu não é da sua conta, é da conta dele. Se ele não se consertar, é problema dele. Se ele voltar a fazer o que ele fez de errado, é problema dele. Faça igual Jesus, libere Judas. Jesus liberou o perdão para ele e falou: faz o que você quer fazer, Judas. Mas aí a gente pensa: não, mas eu não errei. Eu não errei, aquela pessoa fez isso comigo, eu não posso. Sabe quando você fica retendo? É você que está adoecendo. Não é aquela pessoa que te ofendeu. Ela talvez nem está lembrando o que ela fez com você. Não é aquela pessoa que te defraudou, não. Irmãos, começou lá no Adão e Eva. E Deus teve que depois falar: Moisés, agora você vai ensinar esse povo o que é perdão, Moisés. Olha, irmãos, o que o coitado do Arão passou. E depois dele, que ele morreu, a descendência dele continuou sendo o sumo sacerdote. Olha o que esse povo passou. Esse povo podia morrer naquele dia. E quando Jesus, ele entregou a vida dele, o que aconteceu? O véu se rasgou de cima embaixo. Imagina, se o véu do tabernáculo já era pesado e grande, imagina o véu do tabernáculo, do templo de Salomão, que diz que o templo de Salomão era altíssimo. Imagina o véu do templo de Salomão, irmãos. E diz a Bíblia que o véu rasgou de cima embaixo. E ele falou: pode entrar, o véu foi rasgado, você pode entrar no Santo dos Santos, você pode entrar além do véu. Glória a Deus, aleluia. Entre, meu querido. Mas só pode entrar além do véu quem libera o perdão. Arão só podia entrar depois que Deus tinha perdoado. Porque se ele entrasse sem Deus ter perdoado, ele morria. Jesus, ele falou aqui, amados, lá em Hebreus, ele é o nosso precursor. Ele falou: eu sou o precursor de vocês, eu estou na sua frente, então vem atrás de mim. Através de mim você entra no Santo dos Santos. Através de mim você vai além do véu. Mas para nós estarmos atrás de Jesus e ter Ele como nosso precursor, nós temos que liberar perdão. O perdão é a chave de nós estarmos no Santo dos Santos. É o perdão. Sem o perdão não tem como. Diz aqui, quer ver? Aqui. Tendo no 10:19, Hebreus 10:19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo, que Ele consagrou para nós através do véu, isto é, através da sua carne. Está deixando bem claro. Ele abriu o caminho para você e eu passar. E só vai entrar além do véu quem fizer o que Ele fez. É fácil? Não. Lembra lá do que Arão fez? Depois vocês lêem na casa de vocês, gente. Lê Levíticos 16 para vocês verem como que é difícil liberar o perdão. É difícil. Olha o processo que Arão passava. E olha o processo que Jesus passou, que é muito pior do que o que Arão passou. Muito pior. E Jesus, na hora que foi preso, né? Aí Pedro cortou a orelha de Malco e falou: não, peraí,
a orelha dele. Ele precisa da orelha para me servir lá no templo. Se ele tivesse a orelha dele, ele não consegue me servir no templo. Olha que lindo, irmãos. Jesus trouxe a doutrina do perdão. Porque ele falava: eu sou o Yom Kippur, eu sou o dia do perdão. Vocês não estão entendendo a minha linguagem. Eu estou declarando para vocês que eu sou o próprio perdão. Irmãos, outro homem que passou muita dificuldade para perdoar, José. Vocês acham que foi fácil para José perdoar? Não. Quando ele viu os irmãos dele, ele foi logo abraçando eles e beijando. Ai, meus irmãos, não! Ele começou a falar com eles: vocês são espião. Ele não se mostrou quem ele era primeiro. Ele continuou com as vestes dele. Ele se escondeu e disse que ele ficou 3 dias maquinando o que ele ia fazer para vingar dos irmãos dele. Ele começou a entortar a flecha dele. A flecha dele era polida, precisa. Aonde Deus mandava ele fazer, onde ele punha a mão, prosperava. Mas o diabo naquele momento queria quebrar a flecha dele, queria entortar a flecha dele, para ele não continuar sendo uma flecha polida. E José, lá em Gênesis 42, vamos lá. E José, amados, ele ficou: eu não posso perdoar. Olha o que eles fizeram comigo. Eles me deixaram de viver com meu pai. Eles me venderam como escravo. Me jogaram no buraco. Não, eu não posso. Eles fizeram muita ruindade comigo. Eu não posso permitir. Eu não posso. Deixa eu ver onde que está falando. José 42. Ora, quando Jacó viu que havia trigo no Egito, Jacó disse a seus filhos: por que ficais olhando uns para os outros? E ele disse: eis que eu ouvi que há trigo no Egito. Descei para lá e comprai para nós, para que vivamos e não morramos. Aí eu vou lá para o versículo 7. E José viu seus irmãos e eles reconheceu, mas se fez estranho para com eles e falou asperamente com eles. Olha como que José deixou aqui. É difícil. Aqui diz que ele falou áspero, ou seja, ele foi grosso. Ele foi grosso com os irmãos dele. Ele não foi bonzinho. E diz aqui: ele disse: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprar alimento. E José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. E José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado sobre eles, e lhes disse: vocês são espiões, viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram: não, meu senhor, mas para comprar alimento vieram teus servos. Somos todos filhos de um homem, somos homens verdadeiros, teus servos, e não espiões. Ele lhes disse: não, mas para ver a nudez da terra é que vistes. Ou seja, ele continuava a acusar eles. Ele pensou: vou vingar deles agora. Agora eu vingo deles, porque olha o que eles fizeram comigo. Agora é a justiça de Deus, tá vendo? Sabe quando a gente fala assim, quando a gente vê alguém passando, tá vendo? Aquilo ali é a mão de Deus, ó. É a justiça de Deus, amados. Não fale isso não. A Bíblia diz que a vingança e a justiça vem dele. Se nós falarmos isso é porque nós não perdoamos aquela pessoa. Quando nós falamos isso é porque nós não perdoamos. E José não tinha perdoado. José queria que ele se ferrasse mesmo ali. E eles disseram: teus servos são 12 irmãos, os filhos de um homem na terra de Canaã. Eis que o mais jovem está hoje com nosso pai. E José lhe disse: foi isso que eu vos falei, dizendo: sois espiões. Ele falou 3 vezes: vocês são espiões. Acusando: vocês são espiões. Ou seja, acusando eles para ele ser preso. Porque um espião ali no Egito, ele seria preso. Então ele falou: agora eu vou complicar a vida deles. Agora, assim como eu fui preso, eles vão ser presos. E ali mais, nós vamos agora mais para frente, para a gente finalizar essa parte aqui. Tá mais no finalzinho. Amém. Deixa eu achar aqui onde que tá. Aqui, tá no 42 mesmo.
Irmãos, eu vou achar aqui onde que está. Mas eu vou falar para os irmãos. E aí nesses dias, nesses 3 dias de luta interna, aonde o diabo queria destruir José, ele queria fazer com que José não fosse essa flecha, né, polida e limpa, porque se José endurecesse o coração dele e não perdoasse os irmãos dele, toda uma nação seria destruída. Olha o que o perdão faz. Um perdão salva uma nação. Um perdão salva uma casa. Um perdão salva uma família. Um perdão salva uma cidade. E se ele não perdoasse, irmãos, Israel seria destruído pela fome. Por quê? Ele ia mandar prender os irmãos. Ele podia mandar até matar os irmãos dele. Israel ia acabar. Olha que seriedade. O inimigo, ele luta para que eu e você não liberem o perdão. Sabe por quê? Porque ele sabe que se eu e você não liberar o perdão, a destruição virá. Os demônios terão legalidade para agir nas nossas vidas e destruir tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos. O demônio vai ter liberdade. Então José, ele ficou naquela luta. Eu preciso vingar, eu preciso vingar, eu preciso. Eles foram terríveis comigo. Mas amados, diz mais à frente aqui que José, ele era um homem tão abençoado que ele viveu aquela luta por aqueles 3 dias, mas no final ele conseguiu liberar o perdão. Ele falou com eles: não fiquem brigando entre vocês, não. O que vocês fizeram comigo trouxe salvação, porque senão nós estaríamos todos mortos agora de fome. Pelo que vocês fizeram comigo, hoje eu estou aqui governando o Egito, e por isso todo o Egito foi salvo, e também Israel será salvo, que era a família dele. Através daquela maldição que eles fizeram com ele, se transformou em bênção. Eu não sei o que te machucou, eu não sei se alguém te ofendeu, se alguém te feriu, se alguém te traiu, mas saiba que tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Até mesmo as ofensas, até mesmo os abusos, até mesmo a traição, até mesmo a mentira, até mesmo coisas tão ruins que a gente nem tem lista para falar agora, de tantas coisas que podem acontecer para nos machucar. Tudo tem um propósito. Transforme isso que você viveu em bênção. Libere o perdão hoje. Saia daqui livre, leve e solto. Saia com seu coração livre. Faça como Jesus fez, para que você entre além do véu. Irmãos, fora do véu tem coronavírus, fora do véu tem depressão, fora do véu tem doenças, fora do véu tem várias coisas ruins que, se nós formos listarmos, vamos ficar a noite toda falando. Mas dentro do véu tem a presença de Jesus. Dentro do véu tem alegria. Dentro do véu tem perdão. Dentro do véu tem cura. Dentro do véu tem restauração. Dentro do véu tem bênção. Mas se você escolher ficar fora do véu, não é lugar bom para nós. Jesus não nos fez para morar fora do véu. Ele nos fez para ficarmos no Santo dos Santos. É por isso que Ele desceu da sua glória e desceu aqui e se igualou a mim e a você, para que nós entendamos que é necessário perdoar. É necessário perdoar, porque se você não perdoar, Deus não te perdoa. E se você não perdoar, tudo na sua vida fica preso, fica retido. Aí a gente fala: é o diabo. Não é o diabo, não. É nós mesmos que estamos dando legalidade, sim, para ele agir, através da nossa falta de perdão. Mas nessa noite, nós queremos ser livres. Nós queremos estar no Santo dos Santos. Vamos ficar de pé e nós vamos orar. E você vai olhar para dentro de você. É dia de arrependimento, é dia de perdão. Libere. E você vai pensar agora na pessoa que você precisa perdoar. Olhe para dentro de você agora. E você sabe quem você precisa perdoar nessa noite. E você saia daqui livre. Libere esse perdão para essa pessoa.
e que ela faça com esse perdão o que ela quiser. Mas você, dentro de você está liberando. Receba o perdão de Deus dentro de você nessa noite também. Você que às vezes está carregando, fala, não, mas para mim não tem jeito, Deus não vai perdoar o que eu fiz. Querido, receba o perdão dele hoje. Receba o perdão dele agora. E talvez você não consegue se perdoar você mesma. É noite de você liberar o perdão para você. Tome posse. Perdoe a você mesma nessa noite. Vamos colocar a mão no nosso coração. Porque todos nós, amados, sempre vamos exercer. Perdão é estilo de vida. Escolha esse estilo de vida para você. Tem tantos estilos de vida. Estilo de vida saudável, estilo de vida fitness, né? Estilo de vida, sei lá, tantos estilos de vida, né? Mas escolha esse estilo de vida que você vai ver que tudo na sua vida vai dar certo. Escolha o estilo de vida de perdoar. E vamos gritar bem alto: Pai, perdoa! Eles não sabem o que fazem. E agora nós vamos orar e nós vamos louvar o Senhor agora. E você vai falar, você e Deus agora. Vai colocando as pessoas que você precisa liberar o perdão. Vai liberando. Saia daqui nessa noite livre, leve e solto. Não carregue mais ninguém, não. Saia daqui dentro do véu. Dentro do véu. No Santo dos Santos. O véu já foi rasgado. Amém? Vamos orar. Pode louvar. E você vai orando em espírito aí. Enquanto esse louvor vai sendo ministrado, você vai falando você e o Pai. É você e o Pai. Se você precisa receber um perdão, receba nessa noite. É o dia do perdão. Se você precisa perdoar alguém, libere esse perdão hoje. Se você precisa perdoar você mesmo, perdoe a você mesmo nessa noite. No nome de Jesus. E nós vamos louvar agora. Feche os seus olhos. Olhe para dentro do seu coração. Faça como Jesus fez. Vamos ser como Jesus foi. Fácil não é, mas não é impossível. No nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor nessa noite. Amém, Jesus. Glória a Deus. Senhor, nós colocamos diante de Ti nossas vidas, ó Pai. E pedimos ao Senhor, tende misericórdia, Senhor, de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa os pecados, ó Pai, da nossa geração. Perdoa os pecados da nossa nação, Senhor. Nós nos arrependemos nessa noite e nos humilhamos diante do Senhor. E pedimos ao Senhor, passa sim, Senhor, em revista o nosso coração nessa noite. Senhor, vai liberando vidas. Senhor, libera, que nós possamos sair daqui, ó Pai, livre, leve e soltos. Que possamos sair daqui, ó Pai, Senhor, com a glória do Santo dos Santos, ó Pai, no nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome. Vai curando vidas nessa noite. Senhor, vai libertando, meu Pai, no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, igreja? Essa canção que eu vou cantar, ela vazia um pouquinho da pregação da pastora. Então, lá em Romanos, capítulo 5, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E o 2 fala assim: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, é uma palavra simples. Nós vivemos pela graça. Nós vivemos pela misericórdia do Senhor. Nós somos falhos, sim, nós somos pecadores, mas é só a graça do Senhor nos mantém de pé. Se não fosse da graça, nós não estaremos aqui. Amém? Então que essa canção possa tocar os seus corações. Se você quiser ficar com os olhos fechados, abertos, mas sinta a presença do Senhor. Amém?
Glória a Deus. Amém, amados. Se você quiser amanhã jejuar, né? Talvez você está trabalhando, dá para você jejuar 24 horas, né? Mas tira um momentinho para você jejuar amanhã. E nesse jejum você peça ao Senhor que te dê graça, que te dê esse estilo de vida na sua vida, que o estilo de vida de Jesus entre dentro de você, entre dentro de mim, porque na Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Ele diz que Ele é o nosso precursor, Ele já entrou primeiro e abriu para nós o véu, então vamos entrar também, vamos tomar posse desse lugar maravilhoso. E eu tenho certeza que você vai colher muitas bênçãos. Eu estava lembrando aqui de um testemunho de uma amiga minha que me contou. Ela estava numa casa de recuperação. Os irmãos podem sentar, fica à vontade. E tinha um rapaz nessa casa de recuperação, lá em Divinópolis. E ninguém entendia por que ele só roubava. Ele roubava. E ninguém entendia por quê. E aí o Senhor falou com ela: diga para ele que eu sei a causa dele roubar. Sabe o que é? Que ele não liberou o perdão para a mãe dele. A mãe dele não criou ele. A mãe dele deu ele para outra pessoa. E aí na hora que ela falou assim: eu vou falar isso para ele, ela chamou ele e falou com ele: olha, Deus me fala que você até hoje não consegue se libertar do vício de roubar, porque você não perdoou a sua mãe biológica. Aí esse moço começou a chorar. E dizem que foi a noite inteira ele lutando, porque ele não queria perdoar. Ele não conseguiu dormir aquela noite. Diz que ele foi perturbado por demônios a noite inteira. E no outro dia, ele virou para os colegas dele e falou assim: não, aqui, olha, cadê aquela pastora? Eu preciso conversar com ela agora, que eu quero liberar o perdão para minha mãe, porque eu não dormi de noite. Aí, amados, diz ela que foi até ele, fez a oração com ele. 3 dias depois, quem que chega naquela casa de recuperação? A mãe dele, que ele nem conhecia. E ela chegou lá, ninguém sabe como ela conseguiu saber onde ele estava. Ela chegou até ele e falou: eu vim aqui te pedir perdão, eu sou sua mãe. Ele perdoou a mãe dela. 2 meses depois, a mãe dele foi recolhida para o Senhor. Olha que forte. Olha como que a falta de perdão, ela traz problemas graves. Então não vale a pena. Não vale a pena nós retermos ninguém. Não segure o perdão de ninguém sobre as suas costas, sobre a sua vida. Libere. É
essa pessoa vai fazer o que ela quiser com o perdão, não é da nossa conta, né? Judas fez o que ele quis. Pedro fez o que ele quis. Pedro se arrependeu das 3 vezes que ele negou Jesus. Então, meu amado, libere o perdão. Seja livre, leve e solto. O seu lugar não é fora do véu. O seu lugar é dentro do Santo dos Santos. É dentro do véu. Amém? Que o Senhor abençoe a todos. Tem alguém que está nos visitando aqui nessa noite? Levante sua mão. Amém? Minha amiga Kézia, pastora Érica, missionária Laci também, né? Missionária Laci, esse casal lindo aí também. Deus abençoe vocês, viu? Tem mais alguém nos visitando? A minha prima Alessandra, Letícia, que Deus abençoe vocês, viu? Grandemente. Como é que nós falamos para os nossos visitantes, amados? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Vocês vieram num dia muito especial. Amém? Que o perdão do Senhor, ele possa arder nos nossos corações. Amém? E o pastor Lucas vai estar orando e tocando o chofar. Porque nesse dia do perdão também, toque as trombetas. Porque Jesus está às portas. A trombeta de Deus está próxima a tocar. E nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus. Amém?